Começando o Curva 1 especial deste sábado, é isso mesmo, véspera de semana de Fórmula 1. A temporada 2026 vai começar no próximo final de semana, teremos o GP de Melbourne na Austrália. Então, hoje vamos trazer tudo para você, o que aconteceu na pré-temporada, no Shakedown de Barcelona, o que aconteceu também nos testes do Bahrein, enfim, vamos passar a limpo tudo sobre o universo da Fórmula 1, para a gente começar com o pé direito. Tem discussão sobre Gabriel Bortoleto, vamos falar também da Ferrari. Será que a Ferrari, enfim, vai conseguir montar um carro competitivo pensando na temporada 2026? Veremos Lewis Hamilton buscando o 8º título ou Charles Leclerc, talvez na sua última dança, na sua última tentativa à frente da Ferrari no cockpit de Maranello. Enfim, vamos falar também da Red Bull, da Mercedes, que pinta como uma das favoritas a ganhar esse título. E vamos que vamos. Ao meu lado hoje está Ana Maria Rocha. Seja bem-vinda, viu, Ana? Seja bem-vinda a essa discussão aqui sobre Fórmula 1 nesse Curva 1 especial. Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. É um pouco engraçado, né? Porque eu sou muito nova para poder gostar de Fórmula 1. Todo mundo fala assim comigo, ai, mas você não viu o Ayrton Senna correr? Ai, e assim, é uma coisa que eu amo de paixão mesmo e eu sempre acompanhei desde quando era criança, então é uma honra estar aqui com você no programa pra gente poder falar de Fórmula 1, poder falar de Gabriel Bortoleto. Depois de muitos anos a gente tem um brasileiro na pista e isso é muito importante pra gente. Exatamente, seja bem-vinda, viu? Aproveite. E hoje também está conosco o Rodolfo Santos. Ele, quem acompanha a Fórmula 1, quem acompanha automobilismo, Stock Car, já sabe e já conhece, né? Rodolfo Santos, produtor de conteúdo. Seja muito bem-vindo, viu, Rodolfo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, falando sobre o que eu mais faço, que é falar sobre de Fórmula 1, e que todo mundo gosta. Tá aí, hoje o nosso convidado especial, Rodolfo Santos. Antes da gente começar o programa, solta a vinheta aí. Então bora lá, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar da temporada de 2026. Rodolfo, temporada 2026 que promete muitas mudanças, né? Mudanças tecnológicas, teremos carros menores, mais leves, mais ágeis, motores híbridos. Enfim, o que podemos esperar da temporada de 2026? Vai ser uma temporada com carros competitivos, carros mais lentos? Tem muita gente já reclamando, inclusive pilotos. O que podemos esperar? Olha, é a maior mudança de regulamento que a Fórmula 1 já fez em toda a sua história. Normalmente ela faz essa mudança a cada 4, 5 anos. Ela sempre tem esses ciclos. É sempre um momento de muita expectativa, porque muita coisa pode acontecer. Uma equipe que estava dominando, como a McLaren, de repente erra no projeto de alguma coisa para esse ano e pode andar mais para trás. Ou outra equipe pode surpreender, como aconteceu em 2009 com a Brown GP. Então é sempre um momento onde costuma embaralhar as coisas. É claro que as equipes grandes normalmente continuam na disputa, mas tem a chance de uma equipe que não estava tão bem assim como a Ferrari, de repente aparecer como uma equipe postulante ao título. É a maior mudança da Fórmula 1 porque pela primeira vez a gente tem mudança em tudo, né? O carro mudou drasticamente, o motor mudou muito, a gente vai falar mais sobre isso, o combustível é diferente e as corridas têm uma nova dinâmica, então é uma mudança e tanto, acho que está gerando expectativa para todo mundo, não só para os pilotos, mas também para quem acompanha a Fórmula 1. Ô Rodolfo, você citou a Ferrari que, para muitos torcedores, para quem acompanha a Fórmula 1, a Ferrari, a tendência é que monte um carro competitivo para 2026. Não sei se um carro a nível de buscar título, mas pelo menos um carro bem parecido com o que foi em 2024. Para buscar algumas corridas, para ganhar alguns GPs, enfim. Hoje dá para a gente elencar, claro, tem as 4 favoritas, né? Mercedes, McLaren, a própria Ferrari e também a Red Bull. Dessas 4 dá para a gente elencar primeiro, segundo, terceiro e quarto? Ainda nós tivemos pela primeira vez uma semana de testes coletivos na última semana de janeiro em Barcelona, teste fechado para a imprensa, ninguém podia acompanhar, não foi transmitido, e depois nós tivemos mais 2 semanas de
pré-temporada no Bahrein. Pela primeira vez, tem essa quantidade de testes. E mesmo com esses testes, mesmo os chefes das equipes maiores, eles falaram sobre isso abertamente. Falaram assim, olha, mesmo a gente aqui, com todas as informações que a gente não consegue saber onde cada um tá, porque nesse momento de início de regulamento, se você tem uma grande ideia, você aposta muito, você sabe que vai funcionar, você vai deixar para mostrar ela o mais tarde possível, para não dar tempo para o seu adversário correr atrás e desenvolver a mesma coisa para ele. Então, esse primeiro momento agora de teste pré-temporada, a gente sabe que a gente estima que as 4 equipes vão estar na disputa, mas a hierarquia dessas equipes, a distância entre elas, a gente só vai conhecer talvez a classificação do GP da Austrália. Ô Rodolfo, você falou que ainda é muito cedo e de fato, né? A gente só vai conhecer as favoritas um pouco mais pra frente, enfim. Mas a gente já viu uma Mercedes tendo uma vantagem de velocidade pura muito grande, tanto no shakedown de Barcelona quanto nos testes de pré-temporada. E a gente viu uma Ferrari tendo uma confiabilidade de motor também bastante interessante. Inclusive, uma Ferrari com mudanças tecnológicas que chamaram a atenção, né, nessa última semana de pré-temporada no Bahrein. Sem dúvida, assim, eu acho que na pré-temporada o mais importante não são os tempos que você consegue colocar, mas principalmente a quantidade de voltas, a quilometragem de cada carro em cada dia. Então, quanto mais você consegue andar, significa que primeiro você tem um equipamento confiável que está durando. Então, né, isso é muito importante nessa mudança toda. E segundo, que quanto mais você anda, mais você vai testar. Então, se você fez as 10 primeiras voltas daquela saída para testar uma coisa na aerodinâmica, deu tudo certo, o carro não quebrou, você passa para o próximo passo. Tá, então funcionou, não funcionou essa aerodinâmica, agora vamos testar outra coisa. Vamos testar essa asa dianteira, vamos testar a asa traseira. Então, quanto mais você anda, mais testes você consegue fazer e mais desenvolvido esse carro vai chegar na Austrália. Por isso que a Ferrari conseguiu andar muito. Isso de chamar atenção, significa que algum avanço de desenvolvimento eles tiveram. A Mercedes, muito se fala desde o ano passado que ela teria o melhor motor. A gente só vai ter certeza disso realmente na classificação, porque na pista ela escondeu muito o jogo e ficou nítido isso. Quando eles aceleravam um pouco, eles iam para frente da tabela, mas o quanto eles estão guardando e o quanto eles estão guardando se vai ser suficiente para bater o que a Ferrari também está guardando, o que a Red Bull também está guardando. Então, é muito cedo ainda para tirar conclusões. A gente estima que a Mercedes provavelmente tem o melhor motor. A Ferrari tem algumas mudanças tecnológicas, como você trouxe. Ela inovou com uma asa traseira completamente diferente do que todo mundo tinha pensado, que vira 180 graus, de cabeça para baixo na reta. Então, tem muita coisa acontecendo, mas o que funciona, o que não funciona. E se o motor da Mercedes é tão bom, mas vai durar as corridas, isso tudo a gente só vai saber quando começar de fato. Mas é legal, né? É legal a gente ficar nessa expectativa e meio que tentando adivinhar as coisas, porque significa que a gente pode ter grandes surpresas também. Ana Maria Rocha, fica à vontade nas perguntas também. E assim, eu fico pensando muito na figura dos pilotos. E principalmente falando na Ferrari, né, eu penso muito no Lewis Hamilton. Será que esse ano ele vai conseguir o que ele queria mesmo para ter o seu último título? Ou será que quando chegar no final do ano, no final da temporada, o Hamilton vai falar assim, infelizmente agora eu não quero mais, eu vou me aposentar? Assim, o que você acha sobre isso? Porque eu, que acompanho Fórmula 1, eu fico muito na expectativa de ainda poder um dia ver o Hamilton mesmo em Interlagos ou em qualquer outro GP, assim, presencialmente. Mas já todas as pessoas me param e falam assim, Ana, eu acho que você tem que cair na realidade que o Hamilton vai se aposentar e esse vai ser o último ano dele na Fórmula 1. Olha, assim, é difícil a gente julgar um 7 vezes campeão do mundo. O Hamilton, eu sou um fã da carreira do Hamilton. Nenhum piloto domina a Fórmula 1 por 14 anos seguidos como ele fez, se não for o fenômeno que ele é. Mas também precisa aceitar a idade dele. Ele tá, né, com 40 anos você não consegue ter o mesmo desempenho a nível de reflexo, de reação do que um piloto jovem, um Verstappen que está no auge da forma física. Então, o regulamento passado, certamente ele prejudicou o Hamilton. Era um carro muito grande, muito pesado, feito solo, um carro muito imprevisível, não casava com o estilo do Hamilton. Se era só isso,
o problema de performance do Hamilton, porque desde 2022 ele não consegue performar nem de perto de como ele já foi. Ele foi superado pelo Russell na Mercedes praticamente todas as temporadas. Então, se era esse regulamento que não favorecia ele, e nesse agora, de repente, ele vai ficar mais confortável a ponto de bater o Leclerc, que é muito difícil, talvez o piloto mais rápido para uma classificação ali da Fórmula 1. Então, é difícil prever qualquer coisa. Eu espero ver o Hamilton de novo no auge como ele estava, ou pelo menos próximo daquele nível que ele já foi um dia, mas eu acredito que se ele entender que não tem jeito, ele vai ser batido pelo Leclerc de qualquer forma, eu acho que ele para, se não for esse ano, no ano que vem, com certeza, porque ele precisa de um estímulo. Se ele achar que ele não é mais competitivo, acho que ele é o primeiro a querer parar. E o Hamilton no shakedown de Barcelona, vamos trazer aqui, ó, 1:16.348, ele que marcou o melhor tempo lá em Barcelona. E ele disse também, Rodolfo, que o novo carro tem o seu DNA. Você mesmo, né, já ressaltou. O Hamilton, ele teve muita dificuldade no efeito solo, em desvantagem para o George Russell na Mercedes, em desvantagem também para o Charles Leclerc na última temporada na Ferrari. Você acha que o Hamilton, pelo menos, consegue manter um nível competitivo nesse novo carro, que de certa forma favorece o estilo de pilotagem dele, né? Um piloto mais agressivo, que freia tarde, enfim. Será que esse novo carro pode de fato favorecer o estilo do Hamilton? Poder pode, mas a gente tem que ver isso acontecendo, né? Tudo antes de começar é muita previsão. De repente chega na metade da temporada e fala, não, a gente achou que esse carro ia ajudar ele, mas de fato esse regulamento também não casou com ele, seja por um motivo ou outro. Mas assim, quando a gente questiona o Hamilton, a gente esquece que o Leclerc é um dos melhores pilotos do grid. O Leclerc, eu tenho ele como talvez o piloto mais rápido de classificação do grid. E o Hamilton, ele andou atrás do Leclerc praticamente em todas as corridas em classificação. Ele foi batido pelo Leclerc assim, é, foi de longe, mas vamos lembrar, era uma equipe nova, que o Leclerc está lá desde, tipicamente, é um carro desenvolvido pelo Leclerc, então, características de pilotagem que o Leclerc ia pedindo nesse desenvolvimento desse carro, e o Hamilton foi batido por 1,5 décimo. A grande maioria do grid da Fórmula 1 tomaria mais tempo do Leclerc do que o Hamilton tomou. Então, falar que o Hamilton andou atrás do Leclerc também tem que lembrar o quão bom é o Leclerc e o quão próximo o Hamilton andou dele. Eu tenho uma expectativa boa. Eu vejo o Hamilton, pelo menos nas entrevistas, na coletiva de imprensa, quando ele dá entrevista pós a Barcelona, após o teste da pré-temporada no Bahrein, eu vejo ele muito mais tranquilo. Compensação, o Leclerc foi mais rápido semana passada no Bahrein. Então, é uma disputa difícil para ele, mas eu espero que ele seja mais combativo. A gente só vai ter certeza na hora de começar. Até porque o Leclerc também é um piloto especialista em volta lançada, né? É a principal especialidade dele enquanto piloto. Então, para você bater de frente, o Hamilton, que já está nos seus 41 anos, para bater de frente com um piloto que está no auge, aos 28, igual o Charles Leclerc, é complicado, principalmente em volta lançada, em classificação, enfim, em volta rápida no sentido geral. Para a gente continuar falando de Charles Leclerc, Rodolfo, o Leclerc, ele teve o tempo de 1:31.992. Isso nos testes do GP do Bahrein. O melhor tempo registrado entre os pilotos na última semana. Você acha que é o ano de tudo ou nada do Charles Leclerc na Ferrari? Porque a gente sabe que o Leclerc já está com 28 anos, é um piloto extremamente talentoso, tem uma margem muito grande ainda, tem um teto muito grande a ser alcançado, até porque tem bom ritmo de corrida, é bastante efetivo em classificação, até porque é a principal especialidade dele. Mas dentro da Ferrari, você acha que é o tudo ou nada dele? Não em 2026, mas se a gente for jogar para 27, 28, talvez são os últimos anos de Leclerc na Ferrari para tentar esse título mundial inédito? Eu não vejo o Leclerc saindo da Ferrari, a não ser que o mercado mude para alguma coisa. Um exemplo, o Verstappen resolve sair da Red Bull e muda de equipe, vai para a Mercedes. E aí o mercado todo dá aquela bagunçada e pinta uma vaga tão boa quanto a Ferrari para o Leclerc. Porque se hoje ele sai, ele vai para onde? Ele não tem muita equipe nem igual para ele poder pilotar. A Ferrari, com todos os problemas dela,
É que a Ferrari ela é sempre uma equipe mais visada e mais cobrada. Sempre ali no top 3, mesmo quando ela tá mal na temporada. Agora, se ele vai para a Mercedes, ele vai sentar do lado de quem? Vai sentar do lado do Norris, que tá lá, que é cria desculpa, se ele vai para a McLaren, ele vai sentar do lado do Norris, que é cria da McLaren, que é campeão mundial, ele vai sofrer ao lado do Norris. Vai sentar na Red Bull do lado do Verstappen? Ou ele vai sentar na Mercedes no lugar do Russell contra o Kimi Antonelli? Ou contra o Russell que tá lá na Mercedes tem muito tempo? Então, assim, a situação do Leclerc é muito complicada. Eu vejo muito mais a possibilidade dele seguir na Ferrari, independente do resultado, do que ele ir para outro time. É isso, né, Ana? O Leclerc é um piloto criado dentro da Ferrari, que existe a expectativa em cima dele ser campeão em um futuro próximo, até porque é um piloto extremamente competitivo, é um piloto muito talentoso e tem a volta rápida como principal virtude. Acho muito difícil, né? Pelo menos enxergar a curto prazo uma saída do Leclerc para outra equipe. Igual o Rodolfo falou, eu acho que se ele for sair, ou ele vai competir com assim, um Max Verstappen ou um Lando Norris, mas ele vai sentir muito ali se ele trocar de escuderia, não agora, mas talvez a longo prazo também, porque, igual o Rodolfo falou também, a gente pensa na Ferrari sempre como a Ferrari, né? E todo mundo já tem essa expectativa em cima da Ferrari, dos pilotos da escuderia. E eu acredito que se ele for trocar, é porque alguma coisa não tá mais certa, ele também não tá mais feliz. E eu acredito que se for para trocar também, talvez para uma equipe muito grande, como a Red Bull ou a McLaren, mas ele vai sentir essa dificuldade de ficar entre os melhores ali, do lado dos pilotos que vão ser a equipe dele. Vejamos qual será o futuro de Charles Leclerc na Ferrari e também na Fórmula 1. De Charles Leclerc, eu queria muito abordar esse tema, que é o tema Max Verstappen, viu? Verstappen vem de uma temporada extremamente consistente em 2025, foi vice-campeão, inclusive um título que já estava desenhado para a McLaren, desenhado ou para o Oscar Piastri ou para o Lando Norris, acabou ficando com o Norris, desde o meio da temporada. Após o hiato, ele voltou de uma forma muito competitiva, muito em função do crescimento também da Red Bull, da entrada do Lohan Mekies, enfim. É uma equipe que ganhou uma consistência de engenharia muito grande a partir do segundo semestre e o Max Verstappen se aproveitou disso, claro, muito em função do seu talento também. Só que o Verstappen criticou, né, Rodolfo? Criticou o novo regulamento, criticou os novos carros, falou que não são carros divertidos de pilotar e que são carros muito parecidos com os da Fórmula E. Enfim, isso está muito atrelado à questão do gerenciamento de energia. A gente sabe que o Verstappen, né, ele tem um estilo muito rápido, um estilo muito agressivo de pilotagem e que tem a velocidade como o seu fator número 1, como a sua característica número 1. Só que no Bahrein a gente viu, apesar das críticas, a gente viu um Verstappen mudando um pouco de estilo. Né? É um cara que entra muito rápido na curva para sair lento, justamente para dar esse tempo de recarga de energia, para ele ter uma melhor performance nas retas. Então é um Verstappen que, independentemente da reclamação, é um cara que consegue se adaptar conforme as mudanças de regulamento, né, Rodolfo? O Verstappen, ele é o tipo de piloto que ele vai sentar em qualquer carro e vai dar o máximo do carro. Ele sempre vai ser rápido em qualquer estilo de pilotagem que precisar ser feita. Ele adapta muito rápido e sempre vai estar enfim, em alta performance em qualquer tipo de regulamento. Acho que reclamar faz parte também como eu posso dizer, de todo esse enredo que os times vão criando, essa coisa de esconder performance. Então, a Mercedes ela chega lá no Bahrein como a grande favorita. Logo, ela começou a apontar a Red Bull como a grande favorita para tirar esse rótulo dela, porque enquanto o rótulo está em cima dela, tá todo mundo falando que o motor dela tá ilegal, a FIA discutindo se vai mudar as regras ou não, da taxa de compressão e tudo. Então ela abaixa a performance, começa a falar que a Red Bull é a candidata ao título. E a Red Bull vai lá e também abaixa a performance, a Ferrari começa. Então, reclamar faz tudo também parte dessa coisa. O Verstappen, óbvio, todos os pilotos sempre vão reclamar para ter mudança naquilo que de repente seja o time deles, para de repente na mudança eles serem prevalecidos.
Esse regulamento, essa questão de gerenciamento de energia, ela vai contra o instinto do piloto, que é sempre frear o mais tarde possível, acelerar o quanto antes e acelerar durante toda a reta. Mas eu acho que teve muito mais barulho do que de fato vai ser percebido nas transmissões e nas corridas e vai mudar de fato. A Ferrari, passado, ela fazia o lift and coast, que a gente chama, que ela precisava economizar combustível. Então, o Leclerc e o Hamilton, eles tiravam o pé 100 metros antes do que seria o ponto ideal para se frear, tirava o pé do acelerador, deixava o carro ir sem freio, sem acelerador até o ponto certo da frenagem, e aí sim eles iam para o freio. Ela fez isso durante muito tempo, praticamente todas as corridas, e nem era percebido pelos fãs na televisão. E mais ou menos vai ser parecido com o que vai acontecer agora. Gerenciamento de energia. Se uma curva eles estavam fazendo no Bahrein, a curva 12, 13, eles estavam fazendo antes a 280 por hora, agora eles estão passando a 260. Então 20 km por hora mais lento. Quem está na arquibancada não vai perceber essa diferença. Para o piloto é chato, mas em compensação na reta eles estão atingindo a velocidade com muito mais rápido, eles estão chegando na velocidade final, porque os carros ficaram mais rápidos de reta. Então acho que é uma nova Fórmula 1, todo mundo vai ter que se adequar e, enfim, o Verstappen com certeza já encontrou o melhor caminho, ele foi o primeiro essas técnicas de pilotagem para encher a turbina na saída da curva, que agora você não tem mais o MGUH que tirava esse turbo lag, então parte e faz toda essa questão de politicagem da Fórmula 1. Ô Rodolfo, para a gente continuar na pauta Max Verstappen, a Red Bull, ela te surpreendeu em relação ao Powertrains ou já era de se esperar já uma engenharia mais detalhada, uma engenharia mais efetiva? Não, surpreendeu muito. Acho que foi a grande surpresa, não só para mim, mas para todo mundo. Lá no paddock da Fórmula 1 foi o quão bom foi o trabalho da Red Bull. Vamos lembrar que a Red Bull teve motor Honda por muitos anos e pela primeira vez ela optou por fabricar seu próprio motor. Ela não tinha esse know-how. A equipe da Honda praticamente saiu inteira para fabricar motor para Aston Martin. E nos últimos anos, ali, quando a Honda decide sair da Red Bull, em 2021, a Red Bull fala, então a gente vai fabricar nosso próprio motor. A Honda depois muda de ideia para continuar na Fórmula 1 pela Aston Martin. Então, como ela seria concorrente da Red Bull no futuro, ela não deixava a Red Bull colocar a mão no motor dela. Então, qualquer manutenção, qualquer informação que vinha desse motor, que era informação confidencial, não era passada para a Red Bull. A Red Bull, de fato, teve que aprender a fabricar o seu próprio motor sozinha. E só desse motor ter chamado a atenção, questão de performance, e aparentemente não ter passado por nenhum problema, chamou muita atenção. A gente viu, por exemplo, a Audi, que fabricou o motor também pela primeira vez e teve problema não só em Barcelona, mas no Bahrein também. Então, realmente, acho que a grande surpresa dessa pré-temporada foi o quão bom foi o trabalho da Red Bull, que está junto com a Ford, mas esse motor foi 95% produzido pela Red Bull. A Ford praticamente colocou o selo ali no final, agregou alguma coisa na questão da energia, mas 95% foi feito pela Red Bull. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar da Audi, o Rodolfo já citou. E, Ana, é o casamento perfeito, né? É o motor da Red Bull que deu muito certo, o Red Bull Powertrains. É o Max Verstappen, que mesmo com as reclamações, mesmo com as ressalvas, ele consegue se reinventar a cada regulamento. Foi o rei, foi muito dominante no efeito solo. E agora me parece que vai ser muito dominante também nesse novo formato de Fórmula 1, com esses novos monopostos, com esses novos carros, enfim. Então é o casamento perfeito, né? Da equipe que, em termos de aerodinâmica, vem reinando já há algumas temporadas, junto com a McLaren, e o piloto que domina a categoria nos últimos anos também. Com certeza, né? A gente percebe que o estilo do Verstappen, ele é muito agressivo, mas questão de reclamar, né, sobre o motor, sobre o carro, sobre o regulamento, eu acho que isso tudo é novo para eles também e eu acho que faz sentido, porque até eles se adaptarem, tem essa adaptação, vão fazer com que eles façam os ajustes e para que ele possa continuar tendo essa expectativa, né, de ser e continuar sendo um piloto, assim, excepcional que a gente
vem em todas as corridas. Porque ele pode... É uma coisa que eu percebo, assim, né? E quando eu tô assistindo, é que mesmo que ele tá ali no 15º colocado, você pode passar uns 1 minuto, o Verstappen já tá lá no 5º, assim. Ele pilota de uma forma que eu acho que muitos outros pilotos ainda não fazem esse tipo de corrida. E eu acho que ele vai se dar bem, sim, com certeza. Inclusive, vou até pedir pra galera focar aqui, ó. Temos Max Verstappen de um lado, temos Lewis Hamilton de outro, ainda com o uniforme da Mercedes. Do outro lado, Max Verstappen com o uniforme da Red Bull e o RB19 ali no meio, carro dominante da temporada de 2023. Então tá ali, ó, a dupla, lado a lado. Max Verstappen e Lewis Hamilton, os rivais da temporada de 21, com o carro da Red Bull de 2023. Enfim, Rodolfo, vamos falar de Audi, vamos falar de Gabriel Bortoleto. A expectativa dos brasileiros é que o Bortoleto consiga fazer uma temporada competitiva, mas tem que ter muita calma, até porque a Audi, claro, já tem uma equipe de fábrica que é herdada, né, da Sauber. Já tem o Mattia Binotto, que é um cara extremamente experiente na Fórmula 1, passagem pela Ferrari. É um cara que, inclusive, sabe montar motor. Mas a Audi está com uma unidade de potência própria. Claro, vai ter as suas deficiências na temporada de 2026. Então, o que dá para esperar da Audi e também do Gabriel Bortoleto? Tem que ter calma, como você colocou bem. A Audi ela é praticamente a Sauber pintada de preto e prata e a cor fluorescente que ela tem. Então, assim, lógico, tem muito mais investimento agora, eles contrataram mais pessoas, são pessoas melhores, mas isso leva um tempo até tudo começar a fazer diferença de fato. Surpreendeu, por exemplo, eles apareceram em Barcelona com um carro, quando chega na pré-temporada no Bahrein, o carro tinha mudado completamente. Isso mostra ou que eles estavam guardando, né, ou que eles tiveram uma reação muito rápida. Isso é muito bom. A Audi, pelas entrevistas do Gabriel, pelo que eu conversei também lá com os engenheiros, eles ficaram muito contentes que eles tinham um monte de problema em Barcelona e praticamente solucionaram grande parte, ou a maioria deles, lá já para o Bahrein. Então, isso é muito importante. Um time que tem velocidade para resolver problema e sempre está caminhando para frente. Eu acho que no início pode ser um pouco mais complicado, apesar que a pista da Austrália ela vai enganar muito a performance. Esse ano, ano passado você já tinha, mas não tinha variação de tamanho de turbina. Esse ano você tem também o mesmo limite, esse limite aumentou um pouquinho do quanto essa turbina pode girar, são 150.000 RPMs, mas cada um pode fazer da forma que quiser, uma turbina com mais pressão, com menos pressão. Por exemplo, a Ferrari chamou muita atenção os testes de largada que a Ferrari fez, que o Hamilton passava 5 carros lá no Bahrein, quando ele estava treinando largada. Já a Audi ficava para trás. Todo mundo acha, pelo que se fala, é que a Ferrari tem uma turbina menor, então ela enche mais rápido, ela tem mais torque de saída, em compensação, no final ela vai perder potência. Então, numa pista que tiver uma reta muito longa, talvez a Ferrari não vá tão bem. Por outro lado, a Audi tem a turbina maior, por isso a largada dela é ruim. Só que na Austrália, uma turbina maior pode fazer a diferença. Então, vai ser tudo uma questão de adaptação. É esperado que apareçam alguns problemas da Audi, talvez até da Red Bull, que é a primeira vez que está fabricando seu próprio motor, a Cadillac com o carro. Então, essas equipes tendem a ter mais problemas de confiabilidade nesse início agora. E a Audi está entre elas. Então, a gente pode esperar um primeiro semestre talvez um pouco mais complicado, mas eu espero um pódio do Gabriel até o final do ano. Como piloto, a gente pode esperar o que tem de melhor do Gabriel. Ele já mostrou essa qualidade. Mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo. A Audi precisa encontrar o caminho ao longo dessa temporada. E Rodolfo, com base nessa questão do Bortoleto, com base também nas dificuldades da Audi, dificuldades naturais, até porque é a primeira temporada oficial da equipe na Fórmula 1. Dá para dizer que o Bortoleto, a briga interna dele, a batalha interna dele dentro da categoria, mais uma vez vai ser com o Hülkenberg? Vai ser em classificações e também em ritmo de corrida, em final de corrida, em resultado com o Hülkenberg? Sem dúvida, não só dele, como de todos os pilotos da Fórmula 1. Assim, a primeira coisa, o primeiro piloto que você tem que bater é quem tem um equipamento igual ao seu. Então, e aí
depois que você bate o seu companheiro de equipe, aí a gente começa a discutir, tá, será que você é melhor que o piloto daquela outra equipe? Será que é o carro que está segurando performance? Mas a primeira coisa tem que bater o companheiro de equipe. E ano passado, surpreendentemente, ele já fez isso em classificação com o Hülkenberg. Então, acho que ele tem que, é meio que obrigação dele se impor mais ainda do que foi ano passado, porque agora ele já tem uma temporada de experiência, conhece todas as pistas, então ele tem que se impor ainda mais para cima do Hülkenberg, não só em classificação, mas em corrida também. Ano passado, a corrida deixou um pouco a desejar, porque o Hülkenberg é muito bom de estratégia, gerenciamento, saber que horas que puxa o ritmo, que horas que dá uma segurada. Isso o Gabriel foi aprendendo mais no final do ano. Mas, sem dúvida, essa é a principal disputa dele. Mas eu espero a Audi, assim, parecida com os melhores momentos, talvez, da Sauber do ano passado. Então, eu espero a Audi brigando ali para ficar no top 10, ali entre 12º e 8º lugar, mas frequentando esse espaço, essa lacuna ali de 8º até o 12º, bem mais do que foi o ano passado. Eu espero, pelo menos, toda a corrida ela tá com a expectativa de ir para o Q3, uma classificação, por exemplo. E é impressionante, né, Ana? Impressionante que o Bortoleto vai para sua segunda temporada justamente em uma mudança de regulamento e, mais uma vez, tendo como parceiro um piloto extremamente experiente, extremamente testado e experimentado na categoria e que, para muitos, é um piloto extremamente confiável e com um bom ritmo de corrida, que é o Hülkenberg. Então, um desafio muito grande para o Bortoleto, né? Com certeza, né? Mas a gente, como brasileiro, a gente sempre espera que ele vai conseguir chegar ali no Q3, assim, ao mínimo no Q5. Mas eu acho que o regulamento também vai favorecer muito o Gabriel. Também essa, né, troca da Sauber para a Audi também. Eu acho que até eles se encaixarem ali, assim, nas primeiras corridas, eu acho que ainda vai ser um pouco difícil, como o Rodolfo falou, mas eu creio que no segundo semestre, assim, quando já chegarem as corridas, e também em Interlagos, que eu tenho certeza que ele vai dar tudo de si de novo, ele vai estar, assim, já mais experiente e melhor, para poder dar essa esperança pra gente, né, para ver se ele ainda consegue um pódio. Que eu acho que é isso que todo brasileiro espera, um pódio do Gabriel Bortoleto. Tomara, né? Quem sabe? Quem sabe um pódio de Gabriel Bortoleto ainda em 2026 seria uma grande surpresa, mas quem sabe um grande presente também para os brasileiros. youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes, 2 canais para você acompanhar o Curva 1, esse Curva 1 especial. Estou ao lado de Ana Maria Rocha, estou ao lado de Rodolfo Santos. Rodolfo, que é repórter da Stock Car, produtor de conteúdo, ele que também já foi piloto, viu? Já foi piloto de kart, inclusive já competiu em categorias nacionais. Daqui a pouco ele vai contar essa história pra gente. Então deixe seu like, compartilhe o nosso programa especial. Em breve novos convidados, novas discussões. O GP da Austrália será na próxima semana, então a temporada vai começar de forma oficial na Fórmula 1. Então vai ter muito Curva 1 em breve para você. Rodolfo, e o Alonso, hein? E o Alonso, 44 anos, ele que está mais próximo da aposentadoria do que do início de carreira, obviamente, não conseguiu dar uma simulação de corrida sequer durante a pré-temporada, viu? Nem no shakedown de Barcelona, nem nos testes do Bahrein. Isso por conta do problema de confiabilidade da Aston Martin. Aston Martin com motor Honda. E aí já surge aquele fantasma na cabeça do Alonso, né? Já vai lá para 2017, para 2018, aquela McLaren que dava muito problema com a própria Honda. Enfim, será que o Alonso vai decretar de vez a sua aposentadoria em 2026? E também já podemos decretar a Aston Martin como o grande fiasco da temporada? Da pré-temporada, eu acho que sim, é a maior decepção, sem dúvidas, até porque por todo o investimento que foi feito na Aston Martin de trazer a Adrian Newey, tinha uma expectativa muito grande. As outras contratações que foram feitas também, enormes, o novo centro de desenvolvimento da Aston Martin, tudo. Só que a Aston Martin não fabrica motor. Isso ficou a cargo da Honda. E teve um problema também com a Aston Martin, que foi com relação à caixa de câmbio. A primeira vez que a Aston Martin fabrica sua própria caixa de câmbio, porque a Honda só fornece motor para ela, então só sobrou a Aston Martin para produzir essa caixa. E aí a junção dessa unidade de potência com a caixa de câmbio deu problema. A parte elétrica do motor também da Honda deu problema. E assim,
Mais uma vez, né, o Alonso, ele tinha tudo, uma expectativa enorme, mas me parece que vai ser mais uma temporada frustrante. A Honda, ela conseguiu reagir algumas vezes na história. Vamos torcer para que tudo se resolva, mas ela já avisou que provavelmente isso não aconteça nas próximas 7 corridas. Do jeito que foi lá no Bahrein, a Honda chegou a soltar um comunicado na quinta-feira, se justificando e falando que a partir da quinta-feira, no restante do dia e na sexta-feira, eles iam a poucas saídas porque não tinha mais peça de reposição. E não tinha, não é porque não levaram, não tinha porque quebrou durante essa pré-temporada. O Stroll, se eu não me engano, na sexta-feira, no último dia, deu 6 voltas só e nenhuma volta cronometrada. Então é um problema grave da Honda. Vai me surpreender se eles alinharem o carro no grid na Austrália, já vai ser uma baita vitória. E terminar a corrida eu não acredito. Então, o Alonso é o Alonso, ele não desiste nunca, mas difícil acreditar que ele segue na Fórmula 1 pro ano que vem, 2027. Até pela idade mais avançada, e uma pena, né, Ana? Uma Com pena porque o certeza. Alonso, para mim, um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, extremamente talentoso, agressivo dentro do cockpit, sempre também foi um especialista em ritmo de corrida, não tanto em classificação, mas em ritmo de corrida, sempre foi um grande um especialista, enfim. Então é uma pena, até porque a Aston Martin tinha uma grande expectativa de, pelo menos no curto prazo, ser uma das equipes competitivas da Fórmula 1, entrar naquele G4, né, no bolo que já tem Ferrari, que já tem McLaren, Mercedes e também a Red Bull. Muito dinheiro investido, agora com o Adrian Newey. A expectativa era ainda maior, mas não deu certo, né? O motor Honda, a unidade de potência da Honda, até aqui não deu certo. E assim, se eles não tiverem uma melhora, né, nesse delay que eles vão ter até a Austrália, eu acho que a gente já pode considerar, assim, é cedo para poder falar que ele realmente vai se aposentar ou que a Aston Martin realmente não vai continuar, porque era uma grande expectativa, acho que também para o público de Fórmula 1, que a Aston Martin se sobressaísse também, estaria ali junto com as 4 escuderias, mas infelizmente acho que não uma decepção em si, mas a gente fica com aquele sentimento de, nossa, poderia ter sido melhor, mas infelizmente não veio assim para eles, principalmente pro Fernando Alonso, né, que fica nessa expectativa, mas acaba caindo na frustração de não conseguir terminar as corridas e tudo mais, sabe? Que fica assim essa coisa que eu fico pensando sobre isso, como que para um piloto ele não termina uma corrida e tudo, como que ele fica a cabeça dele, e realmente eu acho que se nas primeiras corridas ali já tiver essa frustração novamente, para ele é o fim, assim, da carreira. Ainda mais pro Alonso, que teve muita dificuldade ao longo da carreira, né? Fez escolhas que não foram tão acertadas, defendeu a Ferrari, fez uma temporada extremamente competitiva em 2012, com um carro não tão competitivo assim. Enfim, o Alonso teve muita dificuldade no pós-McLaren e também no pós-Renault. Então fica esse ato, né? E fica essa dúvida também, se o Alonso tivesse um carro competitivo ao longo de toda a sua carreira, provavelmente mais títulos seriam conquistados, porque talento o espanhol tem de sobra. Ô Rodolfo, a gente já vai para a nossa reta final aqui. Já passamos a limpo assunto de Fórmula 1. Eu queria falar um pouco sobre a sua carreira, viu? Sobre a sua carreira. Você começou aos 7 anos no kart. E como que foi essa sua transição, enfim? Como que foi a sua carreira como um todo no automobilismo, desde o kart, desde outras categorias também do automobilismo nacional? Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu comecei no kart aos 7, como toda criança que almeja chegar na Fórmula 1 um dia, era meu sonho, e persegui esse sonho durante alguns bons anos da minha carreira. Do kart eu fui andar de Fórmula Ford, nunca pista. Depois fiz um ano de Fórmula Renault, Fórmula 3 Sul-Americana. Tive alguns testes, inclusive na equipe do Gabriel Bortoleto, que ele
foi campeão pela Fórmula 3 e o Rafa Câmara também, Trident lá na Europa. Era um campeonato que, enfim, o carro foi mudando, mudando e acabou virando a atual Fórmula 3 de hoje. Com esses testes eu fui bem, tinha um contrato disponível para assinar, mas enfim, perdi patrocínio. E o automobilismo depende disso. Voltei para o Brasil, consegui ainda manter minha carreira por mais um ano GT3. E enfim, não tinha mais patrocínio para seguir, tinha que correr atrás e tudo. Eu meio que tinha perdido a chance de tentar a carreira. Eu só conseguia enxergar a Fórmula 1 na minha frente. Então, a hora que eu perdi essa chance, eu meio que dei uma desanimada também e resolvi me afastar do automobilismo. Fiquei 10 anos afastado, de 2012 até a pandemia, praticamente. E aos poucos recebi um convite para andar de kart. Nunca tinha aceitado esse convite, resolvi aceitar uma vez na pandemia, andei. Aí me empolguei de novo, vi que estava competitivo, eu fui voltando a correr de kart. Aí comecei a ensinar filhos de amigos que estavam andando de kart, montei uma escola de kart para criança e resolvi um dia gravar um vídeo explicando algumas técnicas do kart e colocar esse vídeo na internet. Deu uma viralizada, aí fui explicar o onboard do Alonso na Fórmula 1, deu outra viralizada, e com 4 meses depois desse primeiro vídeo que eu postei, eu já estava só trabalhando com criação de conteúdo, e hoje eu estou muito mais inserido na Fórmula 1, principalmente, do que eu já tive em toda a minha carreira. Então eu acabei alcançando a Fórmula 1 por um outro caminho, depois de 10 anos afastado. Pois é, e hoje é um dos principais produtores de conteúdo da Fórmula 1 e de automobilismo geral no Brasil. E ô Rodolfo, com base nesse seu conhecimento, nessa sua vivência como piloto de diferentes categorias, claro, né? Isso te dá um know-how, te dá um poder, uma capacidade de comentário, uma capacidade de análise muito grande, né, Rodolfo? Ajuda bastante, né? Porque eu já tive na maioria dessas situações, não com os pilotos de Fórmula 1, mas, por exemplo, sei lá, 80, 90% do grid já correram comigo, de companheiro de equipe, ou contra mim, então eu sei o que cada um passa naquela situação. Eu sempre fui um piloto muito interessado pela parte da engenharia, da competição, então sempre fui um estudioso nessa área. Isso acaba agregando, né? Então, o que eu tento fazer com criação de conteúdo é explicar o que é complexo no automobilismo, tanto essa parte na pista de técnica quanto a parte de engenharia, mas tentar explicar isso como se eu estivesse explicando para minha filha de 9 anos, tentar explicar isso da forma mais simplificada possível. E graças a Deus tem funcionado muito bem. Boa. Rodolfo, estamos chegando ao fim, mas antes tem as nossas dinâmicas. Vamos lá, desafio para você. Você que é um especialista, você que já foi piloto, acompanha a Fórmula 1 com bastante efetividade. Vamos para a brincadeira de quem é o GOAT. Vamos lá, desafio para você, viu? Vou jogar alguns pilotos aqui e aí a gente vai fazer aquele mata-mata para ver quem vai restar no final como o GOAT do Rodolfo Santos. Tá certo? Bora lá. Vamos lá. Nelson Piquet ou Nigel Mansell, Rodolfo? Nelson Piquet. Piquet ou Jack Brabham? Piquet. Piquet ou Gilles Villeneuve? Piquet. Piquet ou Graham Hill? Piquet. Vamos lá. Nelson Piquet ou Sebastian Vettel? Nelson Piquet. Nelson Piquet ou Fernando Alonso? Ah, aí é que tá. Nós estamos falando de habilidade ou nós estamos falando de geral? Habilidade pura. Porque na habilidade pura, o Fernando Alonso. Me desculpe o Nelson, adoro ele, mas Fernando Alonso. Aí. Porque o Piquet, tricampeão mundial, o Alonso, 2 títulos conquistados. Piquet, uma contribuição muito grande para a Fórmula 1. Fernando Alonso ou outro brasileiro, Emerson Fittipaldi? Alonso. Alonso ou Jack Stewart? Alonso. Alonso ou Jim Clark? É difícil fazer uma comparação com gerações tão diferentes, carros tão diferentes, mas eu acompanhei o Alonso, não acompanhei a carreira do Jim Clark, então fico com o Alonso.
Então vamos lá, vai começar a pesar um pouquinho aqui. Alonso ou Niki Lauda? Alonso. Se é Alonso habilidade, ou... Alonso. De habilidade, Alonso. Tá aí. Até aqui o GOAT do Rodolfo Santos. Alonso ou Alan Prost? Vou Difícil. ficar com o Prost. Tá Vou aí. ficar com o Prost. Prost ou o 5 vezes campeão do mundo argentino Juan Manuel Fangio? Essa é outra comparação também que é impossível fazer. É uma outra habilidade que se precisava. Eu fico com o Prost porque eu também acompanhei mais a carreira dele, mas em números absolutos o Fangio bate qualquer um, mas vou ficar com o Prost, que é quem é o mais próximo do que eu consigo analisar. Então vamos lá. Alan Prost ou Max Verstappen? Verstappen. Verstappen ou Lewis Hamilton? Essa é a grande polêmica. Ah, é muito difícil fazer uma comparação dos dois, mesmo se fosse pela carreira, óbvio, Lewis Hamilton. O Hamilton é o maior piloto de todos os tempos. Mas de habilidade pura, se pegar o Hamilton no auge, o Verstappen no auge, a briga é muito boa, mas eu tendo a ficar um pouquinho mais com o Verstappen. Então tá aí, Verstappen. Verstappen ou Michael Schumacher? Essa me dói, mas eu de habilidade Verstappen. E para fechar, Max Verstappen, aí uma comparação que ela é feita diariamente por vários fãs, né, em termos de estilo de pilotagem. Max Verstappen ou Ayrton Senna? Essa é a mais difícil delas. É, De habilidade, se fosse no completo, eu acho que eu ficaria com o Senna ainda, mas em termos de habilidade, eu tenho falado por aí que eu empato os dois, porque é muito difícil escolher entre os dois. O Verstappen tem uma, como eu posso dizer, ele parece muito com o Senna em vários aspectos, em questão de habilidade, em questão de o quanto ele quer a vitória, ele busca ela, ele vai pra cima independente de qualquer coisa. Pra mim são os dois melhores da história em questão de habilidade. Escolher entre eles eu não consigo. Eu daria empate. Se você me forçar o desempate, é pro Senna que é brasileiro, mas essa eu dou como empate. então tá, também fica um empate, viu? Para mim, os dois mais talentosos da história da Fórmula 1. E eu teria uma segunda dinâmica aqui, que é a dupla perfeita em um carro histórico. Acho que a dupla perfeita você já montou muito bem, que é Ayrton Senna e Max Verstappen. E qual seria o carro histórico que essa dupla iria atuar, hein, Rodolfo? Olha, essa dupla, se na terceira corrida os dois estiverem inteiros, já ia surpreender. Não ia durar duas Muita corridas essa coisa. dupla. Com o Pois é, Prost não durou e o Prost era um cara muito mais cerebral. sim. Olha, carro histórico, o carro mais dominante da história é o RB19 da Red Bull, né? Acho que esse carro, ele era espetacular, mas acho que a temporada de 88 com o McLaren, o MP4 do Senna e do Prost de 88, para mim, eu ainda gostaria de ver essa dupla nesse carro. É. Acho que a habilidade dos dois pilotos iam ser mostrada, assim, destacar mais no MP4 do que no RB19. Se em 88 a gente teve uma batalha épica entre Ayrton Senna e Alan Prost, e o Prost, como você bem disse, mais cerebral, imagina dois pilotos com características mais arrojadas, né, mais velozes, que é o caso de Max Verstappen e Ayrton Senna. E para a gente fechar, Rodolfo, queria que você montasse outro desafio, né, desafio final, que você montasse o seu top 5 atual da Fórmula 1, do grid atual. Atual, bom, Verstappen no topo. Ah, momento atual, eu coloco o Norris em segundo. E aí, Leclerc, Russell na terceira posição empatados. Já foi quatro, falta o quinto. Aí o Piastri
em quinto. Acho que é isso. No momento atual, acho que eu colocaria dessa forma. Boa, justo. Mas que, assim, do segundo ao quinto, vai. Entre Norris, Leclerc, Russell e Piastri, a diferença é muito pequena, né? Eles estão num nível muito alto. E apesar de muita gente criticar o Norris, não tem como você elogiar tanto o Piastri e não reconhecer que o Norris foi melhor que ele nos 2 últimos anos. Então, o Norris acho que tá um degrau acima, principalmente agora com a autoconfiança lá em cima, sendo campeão do mundo. Justo. Para fechar aqui, Rodolfo, te jogar na fogueira mais uma vez aqui, George Russell, de fato, será o campeão mundial em 2026? É a aposta da areia, mas eu sigo achando que o Norris vai ser bicampeão do mundo pelo simples fato que se o motor da Mercedes é tão bom, a McLaren vai ter um idêntico. Então, a McLaren no ano passado foi a equipe que mais conseguiu desenvolver o carro e tudo que eles testavam, levavam de novidade funcionava. Significa que eles têm uma correlação muito boa entre o que acontece no simulador e o que acontece na pista. Então, mesmo que ela não comece tão dominante no início, eu acho que ela consegue correr atrás desse prejuízo até o final do ano. E o Norris, com autoconfiança lá em cima, sendo campeão do mundo, tirou um peso enorme das costas dele. Acho que ele tende a ser o melhor piloto entre ele e o Russell. O Russell não passou por uma disputa de título ainda. O Piastri passou no ano passado, a gente viu o que aconteceu. Então, minha aposta é pro bicampeonato do Norris. Está aí. A aposta é pelo bicampeonato do Norris, que foi campeão em 2025, inclusive uma batalha épica envolvendo Oscar Piastri e também Max Verstappen. Tá com o Rodolfo, Ana? É isso mesmo? Norris bicampeão ou George Russell com base no que a galera tá especulando no mundo da Fórmula 1? Eu tô com o Rodolfo, viu? Eu acho que o Norris vai buscar esse bicampeonato dele. E eu tenho certeza que eu acho assim que ele vai conseguir. Ano passado ele deu muito de si, ele foi atrás, e ele correu e ele se mostrou mesmo que ele tá ali pra brigar por um título. E ele tem capacidade. Vai ser uma disputa, eu acho que bem acirrada entre o Russell e o Norris. Mas eu vou votar no Norris também. Eu vou de George Russell, só pra ser o do contra aqui nessa discussão. Muito com base na confiabilidade que a Mercedes vem mostrando e também na capacidade técnica que o Russell já mostrou na categoria, né? Piloto que bateu o próprio Lewis Hamilton na mesma equipe, na Mercedes. Enfim, em termos de confiabilidade também é um piloto extremamente consistente em pista, tem um bom número de classificação e um bom ritmo de corrida também. Acredito que no futuro George Russell vai conquistar esse título mundial. Não sei se em 2026, torço para isso, mas nas temporadas seguintes, se a Mercedes continuar mantendo um carro competitivo, certamente o Russell vai bater campeão mundial. Rodolfo Santos, muito obrigado e manda um abraço para a galera lá, pro Rica, também pro Kaká. Eu sei que vocês têm essa live semanal, né? E agora a live vai voltar a esquentar com a volta da temporada da Fórmula 1 em 26, então forte abraço para você e manda um abraço para a galera e eles estão convidados para o nosso Curva 1 aqui. Obrigado pelo convite. Vou transmitir esse abraço para eles. A gente tem essa live pós-GP de Fórmula 1. Começou despretensiosamente, mas hoje a galera já está cobrando quando demora a acontecer. Então, pode deixar que eu mando um recado e vou transmitir o convite também, ver se eles conseguem dar um pulo aqui também. Valeu demais, forte abraço, muito obrigado, viu, Rodolfo? Um abraço para você também, viu, Ana? Muito obrigada, é um prazer, Rodolfo, assim, sou fã do seu trabalho, te acompanho ali, principalmente depois que você foi, né, para ser jornalista da Vicali, né, Stock Car, eu acompanho também a Letícia, então, assim, um forte abraço para vocês, um prazer imenso para mim conversar com você. Muito obrigada, Matheus, pelo convite. É isso, estamos aí. Ana Maria Rocha, que é das redes sociais do jornal O Tempo. E é isso, viu? youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Lembrando, Curva 1 especial a cada 2 semanas, de forma quinzenal para você. Vem aí a temporada 2026 da Fórmula 1, então vários convidados aqui no Curva 1 especial, vamos debater a temporada, a cada GP um novo programa e novos conteúdos para você. youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Compartilhe, viu? Compartilhe o nosso Curva 1, deixe o seu like e se inscreva nos 2 canais. E claro, até a próxima. Valeu!